Olá, meus amigos do canal de Diretrizes Espíritas. Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre essa temática. E a pergunta é: somos mais humildes e menos orgulhosos? Terá a nossa reflexão de hoje, desse pequeno estudo aqui no nosso canal de estudos. E buscando a doutrina espírita, o que ela nos esclarece sobre esses assuntos e qual o remédio que a bondade divina nos oferece. Então, a gente vai então tentar buscar nas obras de Kardec elementos, né, que possam justificar esse estudo, vamos dizer assim, que visa esclarecer o nosso pensamento a esse respeito. A gente começa com a seguinte reflexão. Ambos, né, orgulho e humildade, revela a polaridade do nosso pensamento. Precisamos partir do negativo para chegar ao positivo. A reflexão, para que nós possamos aprender a vencer as barreiras, a gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai então equivocar-se em algumas ações. E nesse equívoco é que a gente vai então achar caminho para a questão coerente. Mesma coisa é o orgulho e humildade. Ele mostra como que nós temos essa polaridade na nossa intimidade. Nós somos dois ao mesmo tempo. A questão é verificar qual que vai prevalecer para a nossa felicidade ou infelicidade. Mais à frente a gente vai observar que esse progresso que nós acima colocamos, ele nasce do que é contrário, né? Ou seja, tudo que a gente tem hoje na Terra, antes de chegar a essa perfeição, ele provocou ações, vamos dizer assim, e essas ações resultaram automaticamente em reações, e com isso a gente foi aprendendo. Ou seja, ninguém foi já descobrindo as coisas através das experiências que se fazem em laboratórios. Algumas experiências dão certas, outras se não dão, e nessa busca, né, é que vai então conseguindo desenvolver o progresso. Uma coisa na questão da parte moral, certo? A gente tem que ter na cabeça que nós ainda seres em evolução, ainda mais em nós na classificação de provas e expiações, a gente tem essas situações, né, mentais, vamos dizer assim, em nosso pensamento, a gente tem essas perturbações de nossa inteligência, né, essa bipolaridade. Isso é porque nós ainda não estamos, em termos morais, devidamente equilibrados para poder fazer então uma opção coerente, que seria a opção pela humildade. Com isso, a gente vai verificar que um princípio, vamos dizer assim, é imutável, vamos dizer assim, é essencial, ele é bom, é eterno, que seria a humildade. E o outro, que seria o orgulho, ele é momentâneo, porque faz parte do nosso progresso espiritual. Então a gente vai ter que encarar isso como naturalidade. Mais à frente, a gente tem que saber se nós temos conseguido, vamos dizer assim, ser dominado, né? Ou saber se nós temos, né, condições de vencer esse orgulho. Como é que nós fazemos isso, né? A gente tem que analisar o seguinte: podemos olhar orgulho sob um aspecto positivo ou negativo, dependendo do contexto e do sentimento que representa. É um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade e arrogância. Podemos mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Nesse caso, o antônimo de orgulho é humildade. Então a gente verifica que a gente tem momentos que a gente fica orgulhoso de ter passado no vestibular, de ter conseguido um emprego, de ter realizado, né, alguma coisa. Isso é motivo de nós nos orgulharmos. Mas quando ele passa, né, vamos dizer assim, para o lado excessivo, automaticamente é hora de nós analisarmos. Porque que coloca que essa pessoa que está orgulhosa, vamos dizer assim, né, ela está mergulhada na questão da vaidade, da arrogância, como aqui foi inserido aqui no texto nosso de estudo. É pensar muito bem a esse respeito. E continuando a reflexão, a gente vai verificar então que uma pessoa que tem orgulho ou é orgulhosa,
ela tenta ser notado, né? Ela gosta de querer aparecer. Isso é notório isso. A outra é a atenção que ela precisa ter, né? Tem a obsessão para que as pessoas, né, sempre identifiquem ela como sendo o ponto de referência. A outra é aquelas que gostam de ser elogiadas, né? Elas ficam ávidas, ficam muito assim, tristes quando não recebem orgulho. Então é uma questão muito preocupante isso. É exigir tudo, né, as coisas ao nosso redor, segundo a sua maneira. Ela não aceita a ideia de terceiros. Ela deseja também, aqui nesse caso aqui, olha só que interessante, controlar as pessoas, né? Ela sabe que ninguém consegue controlar ninguém, é uma ilusão, mas o orgulhoso, ele acredita que consegue, né? Vamos dizer assim, é, controlar alguém e fica chato, fica para ele fica muito chato, né? A pessoa muito relutante, muito, né? Que fica insistindo em achar que tem domínio sobre alguém. Ele tem essa ideia triste aqui, detesta de ser submisso. Ele não gosta de jeito nenhum de ser o segundo. Ele tem que ter a sua própria sombra, ele não gosta da sombra de ninguém. Isso aqui é uma questão muito delicada, né? Porque demonstra que ele é uma pessoa que tem uma questão de fraqueza quando não consegue relacionar-se com o outro. E continuando aqui sobre alguns itens, né, da pessoa que é orgulhosa, ele vai ter aquela situação que ele não admite, em hipótese alguma, que ele erra. Ele não aceita se colocar como erro. Ele não tem aquela coragem de dizer, gente, desculpe aí, eu errei aqui, foi uma falha. As pessoas que não fazem isso, você pode ter certeza que no fundo, são pessoas excessivamente orgulhosas. Ele também é teimoso, é a pessoa turrona, né? Ou seja, não deixa, não abre mão daquilo que pensa, vamos dizer assim, não muda de jeito nenhum, que a pessoa fixa na sua ideia. Né? Ele acha importante, né? Ele mesmo, vamos dizer assim, ele tem tendência a saber de tudo, certo? E quando alguém começa a censurá-lo, quando alguém começa a desenvolver sobre ele um tipo de raciocínio lógico, ele no fundo, ele perde o controle e passa a agredir as pessoas, né, com palavras grosseiras ou até realmente coisas físicas. A gente elencou aqui mais alguns itens, né, da pessoa orgulhosa, né, aquela pessoa que quer participar de tudo, mas quando a sua ideia não está sendo levada em consideração, ela começa a perturbar o ambiente, é aquela que gosta de sustentar os seus direitos, os seus valores individuais, uma narcisista mesmo, assim, chegando às margens do abuso, né, de falar. Ele recusa conselho, como nós colocamos anteriormente, né? Ele é muito crítico, apesar de se ofender com as críticas que ele recebe, aí coloca que ele é super sensível, vamos dizer assim, e ele pensa que não tem, que tem perfeições que não possui. Ele acha que já é aquela pessoa pronta, vamos dizer assim, muito complicada. E o que a doutrina espírita parece a esse respeito? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, diz os Espíritos. Nós tivemos vários exemplos na história e até hoje, mas a gente não segue esses exemplos. Né? E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridoso para com o vosso próximo? Olha só a pergunta que foi colocada. E fala que tem pessoas que se enfeitam de virtudes, virtudes que não possuem. É aquele que está lá no livro dos Espíritos, na questão 627, que eu gosto sempre de frisar. É, muitas pessoas se vestem da capa da virtude e da nobreza, da humildade, para poder esconder a sua torpeza. Aí também está encaixando a pessoa orgulhosa. E aqui verificamos que as coisas que acontecem conosco no caso das calamidades, ela é em função desse orgulho exacerbado que, juntando a outras, formam uma grande comunidade e gera esse transtorno que nós vivenciamos na Terra hoje, certo? Então tem que colocar na cabeça que esse mal-estar que estamos vivenciando, vamos dizer assim, será superado o dia que nós trabalharmos, né, uma benevolência mútua, certo? Fizemos, assim que nós nos unir
né, nesse mutirão de benevolência, automaticamente a gente vai, né, eliminar o orgulho. A gente verifica então que nós temos que começar a pensar, né, sobre isso, porque foi uma lei colocada por Jesus, vamos dizer assim, né, de nós ajudar as pessoas, sermos humildes, sermos pacíficos, coisa que não é, infelizmente, levada a sério por muitos de nós. E aqui fica então é, a reflexão, né? Que a decadência moral, quando ela ocorre, ela é resultado do orgulho em grande escala, orgulho exacerbado. E é um indício de uma próxima queda para aqueles que estão envolvidos, né? Então a raça humana, né? Ela está vivenciando uma questão muito complicada, mas aí vieram os espíritos e disseram que nós temos um remédio, né, para nos socorrer, para nos dar o caminho. A pergunta é, que remédio é esse, né? A gente vai verificar que através da comunicabilidade com os espíritos, e aqui a gente cita várias obras espíritas, né, que falam a esse respeito, mas em particular agora citar as obras de Kardec, por exemplo, no Céu e Inferno, vai ter o relato daqueles que no além colocam a situação em que se encontram de sofrimento, de dor, por não ter dominado as suas má tendências, em particular o orgulho, e lá agora padece dessa intranquilidade, dessas incertezas, enquanto ainda estão agarrados a essas questões materiais. Então, a gente fica que através da comunicabilidade com os espíritos, esse é o remédio, vem reafirmar isso para nós, né? Então é importante a gente encarar a comunicabilidade com os espíritos, não apenas com a questão trivial, né? Mas como assim, a consequência moral daquilo que nós recebemos, através das mensagens diretas ou indiretas que o mundo espiritual passa para nós. Essa é a nossa reflexão de hoje, e a pergunta é, somos mais orgulhosos ou menos e mais humildes, ou vice-versa? E acesse o nosso canal, compartilhe e se inscreva. Um abraço e até outro momento.